CBN Agro, com Éder Campos. Obrigado ao homem do campo, pelo leite, o café e o pão. Deus abençoe os braços que fazem o suado cultivo do chão. Obrigado ao homem do campo, pela carne, o arroz e o feijão. Apresentação: Éder Campos. Muito bem, 8 horas mais 5 minutos em Campo Grande. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, bate palma. Parabéns, Valdir Nunes. É isso aí, gente. Começamos o CBN Agro hoje, um pouco esbaforido, né? Você sabe o que é esbaforido, Garay? Fernando Garay, bom dia. Bom dia, Éder. Não sei. Esbaforido, não sabe? Não. Tá bom, você vai saber durante o programa, então. O Valdir sabe, já deu risada, a Bia também sabe, viu? Marcelo Rondon, bom dia. Bom dia, Éder, tudo bem? Bom te receber aqui, viu? Prazer é nosso de estar aqui para ter a oportunidade de falar com vocês. Legal. E esse gurizão aqui, quem é? Esse é nosso consultor de assuntos aleatórios. Fala pertinho do microfone ali. Isso, legal. Como é que ele chama? Esse aqui é o Matheus, meu filho, nosso consultor de assuntos aleatórios. Matheus, vai participar com a gente mostra hoje. ali um pouquinho, Matheus, só para te dar um oi para você. Matheus é o filho do Marcelo Rondon e ele veio acompanhando o pai e acompanha não só na entrevista, acompanha também lá no Pantanal. Sim, sem dúvida. Daqui nós saímos e vamos direto para lá. Inclusive. Legal. Bom dia, Matheus. Fala aí. Bom dia. Tudo bem? Você tem quantos anos? 13. Já tive 13 também, viu? Mas faz tempo. Já tive 13 também. Eu quero até conversar com você também, viu, Matheus? Matheus Rondon, fica aí que eu quero te fazer uma pergunta sobre meio ambiente, preservação, conservação. Deixa eu só posicionar aqui os nossos telespectadores quanto ao programa de hoje. CBN Agro começando, esbaforida, quando você chega meio assustado, assim, meio rápido, viu, Fernando Garay? Meio atrasado, você chega meio esbaforido. Nunca viu esse termo, não? Não, nunca ouvi. Então, é isso daí. O Éder chegou hoje meio esbaforido hoje. Bom, CBN Campo Grande, 93.7, o nosso WhatsApp. Vamos falar o nosso WhatsApp? 99932-3500. Eu vou repetir para você. 99932-3500. Para que o WhatsApp? Para você participar do programa. Então, estamos esperando a sua mensagem para que a gente possa interagir. Mas eu convido você também para assistir, acompanhar ao vivo pelo Facebook. Eu ainda não compartilhei, Bia Magalhães, eu vou compartilhar o meu aqui, ó. Vou lá no Facebook, tem Facebook aí, Rondon? Tem Facebook? Vamos lá então, ó, todo mundo no Facebook, coloca lá, CBN Campo Grande, 93.7. Isso, vamos lá, nosso perfil. Aí nesse momento a Bia Magalhães já colocou a gente aqui numa live para todo o Brasil. É isso, olha, meu telefone. Brasil, Mundo, Planeta Terra? Isso, e se tiver alguma conexão intergaláctica também, né? Vamos lá, eu vou compartilhar aqui a nossa live de hoje. Tá aqui, olha. Meio ambiente, Garay, nosso assunto hoje? Isso, meio ambiente. E Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Que dia foi o Dia Mundial do Meio Ambiente? Foi no dia 5, dessa semana, né? Dia 5 de junho. Todo ano é comemorado, dia 5 de junho. E só relembrando, né, Éder, desde aí de 1972 que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente. Na verdade, foi um marco, né? A gente está falando aí em 72 ocorreu a Conferência de Estocolmo, que foi uma conferência que teve como tema aí meio ambiente humano, e foi a primeira grande reunião de líderes internacionais para falar de meio ambiente. Até então a gente vinha na toada, né, da Revolução Industrial, do desenvolvimento, e foi a primeira vez que os grandes líderes mundiais sentaram para falar sobre meio ambiente, dos impactos ambientais decorrentes. Então, e se estabeleceu que todo ano, no dia 5 de junho, deve ser comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Vou te dar um 10, viu? Vou te dar um 10, por isso chamei você aqui. O Fernando Garay, ele é engenheiro ambiental e é nosso colunista aqui do meio ambiente, traz sempre temas importantes, relevantes, um assunto que hoje é muito amplamente discutido, não só no Brasil, no mundo também. E a gente vai falar hoje sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente, que foi comemorado dia 5 de junho, e por isso convidei o Fernando Garay, nosso colunista do meio ambiente, para falar dessa data importante. E aí eu convidei também o Marcelo Rondon e o Matheus Rondon, para falarem sobre o Pantanal do Mato Grosso do Sul, ou Pantanal do Brasil. Por quê? O Marcelo é presidente da SODEPAN, Associação dos Produtores do Pantanal. É isso, Marcelo? A SODEPAN é a Sociedade de Defesa do Pantanal. Sociedade. Isso. Ela foi criada em 1985, é a iniciativa de um grupo de produtores pantaneiros, né?
que na época estavam preocupados principalmente com a caça de jacaré que havia na região. Então, formaram essa associação com o intuito de ter mais representatividade, de conseguir também, junto aos órgãos reguladores e fiscalizadores, atuar em defesa daquela região. Maravilha. Da região que é uma das mais emblemáticas do Brasil e do planeta. Deixa eu contar uma particularidade para vocês. Eu fui para a Suíça já 2 vezes. E lá em Zurique, eu te contei, né, Fernando Garaio? Acho Em que Zurique. sim, acho que Cheguei em Zurique, tem um zoológico. Zoológico, né? O Zoo de Zurique. E o Zoo de Zurique, ele retrata os principais biomas do mundo, os principais. E logo que eu cheguei no Zoo de Zurique, a entrada do Zoo de Zurique, aquela placa da Transpantaneira, aquela placa bonita, feita de madeira, eu olhei aquilo e me arrepiei. E eu vi que ali estava representado os maiores biomas do mundo. E o primeiro bioma de entrada do zoológico de Zurique é justamente o Pantanal. Com animais, umas capivaras já bem com o pelo bem branco já, pelo jeito bem velha já, as capivaras, mas flamingos, outros animais, jacarés, uma representação de 2 carros da Polícia Militar Ambiental, uma casinha com alguns manequins imitando ou representando a Polícia Florestal do Mato Grosso do Sul, e fiquei encantado com aquilo. E à medida que eu fui andando pelo Zoo de Zurique, fui descobrindo outros animais da nossa flora do Pantanal, piranhas e outros peixes que estão aqui nos nossos rios da bacia do Paraguai. E eu voltei de lá encantado e trouxe para o Mato Grosso do Sul essa informação e ninguém sabia. O governo do estado não sabia e não sabe que existe no Zoo de Zurique uma representação do nosso Pantanal. Isso foi ainda a época do governo André Putinelli e depois do governo também do Reinaldo Zambuja. E descobri que aqui o Estado não sabe que existe no Zoo de Zurique uma referência ao bioma, um dos mais importantes do mundo e do Brasil, que é o Pantanal, Marcelo. Você sabia disso, Marcelo? Não tinha também esse conhecimento, dessa informação do Zoo de Zurique. Eu acho que faltou só um manequim também do homem pantaneiro lá. Tinha um contraventor preso lá numa cadeia. Mas aí não seria a representatividade do homem pantaneiro. Talvez aqueles caçadores de jacarés que você disse aí. Sim, com certeza não eram pessoas lá de do dentro. Pantanal. Sim. E a sua colocação é muito importante. Por quê? A gente sabe que existem ideologias que dizem, que falam que o homem pantaneiro ele não é conservacionista, que ele não preserva. E nós temos agora uma notícia publicada essa semana, inclusive no JP News, publicado pela nossa colega jornalista Ingrid Rocha, que trouxe o seguinte: segundo a WWF Brasil, Pantanal é o bioma mais preservado do país. O Júlio César Sampaio, do programa Cerrado Pantanal, destacou que 82% da área vegetal está preservada. Boa notícia, né? Não para nós, do Pantanal, mas para as pessoas que não sabem o que é o Pantanal, Marcelo. Na verdade, nós temos mais de 270 anos de ocupação econômica naquela região, né? Não tenho a menor dúvida de que o Pantanal talvez seja o caso, o exemplo de maior sucesso de sustentabilidade, né? Não pela legislação, não pelas proibições que estão hoje impostas pelos nossos representantes, mas sim pela coexistência do homem pantaneiro e do ambiente ao qual ele se adaptou e decidiu coexistir e desenvolver a sua atividade econômica, né? Então, a gente tem aí um exemplo, e esse resultado de 82%, tem algumas outras pesquisas que falam em 87% da sua cobertura vegetal ainda preservada, nativa, é resultado dessa sustentabilidade, né, entre o homem e o ambiente na nossa região do Pantanal. Com certeza. Fernando, o posicionamento do Brasil em nível mundial, como que o Brasil é enxergado? Porque nós já tivemos várias cobranças mundiais que o Brasil desmatava, que o Brasil não preservava, e a ONU recente comprovou ao contrário, né? A NASA soltou um relatório justificando e até reforçando as informações da Embrapa que o Brasil é um país conservacionista nas questões ambientais. Ou seja, nós mais preservamos áreas no país do que utilizamos para as questões econômicas. É isso mesmo? Sim, Éder. Hoje, na realidade, a última informação que nós temos é que em torno de 67% do território brasileiro ele é coberto por florestas, né? O que eu diria é que muitas vezes essa cobertura ela é um pouco mal distribuída, né? Nós temos boa parte na Amazônia, boa parte também no Pantanal, que é uma região muito preservada, tem legislações próprias, mas basicamente se a gente tira a Amazônia, a gente tem aí em torno de 5% de áreas, vamos dizer assim, áreas conservadas, né? Em áreas
áreas que eu digo assim, seriam áreas de conservação, tanto públicas quanto privadas, nós teríamos aí em torno de 5%. Mas quando você analisa números absolutos, como a gente pode afirmar com certeza, 67% do território brasileiro, ele é conservado, ou seja, ele compõe mata nativa, seja de cerrado, seja da planície pantaneira, ou seja, da floresta tropical. Uhum. Bom, foi bom que o Matheus tivesse vindo também, o seu filho, Matheus Rondon, porque as escolas, de modo geral, tanto privadas quanto públicas, buscam incutir ou inculcar na cabeça das crianças a importância da preservação. A gente sempre vê nessas datas especiais, né, redações, alguns temas incitando as crianças a escreverem, a falarem, né, ou demonstrarem qual é a visão que eles têm sobre isso. Foi até oportuno a vinda do Matheus. Fica pertinho aqui do microfone, Matheus. Eu sei que você tem 13 anos, né? 13 anos. 13 anos já está bem formado, já sabe muito bem, já tem noção do mundo, né? Porque nós já tivemos 13 anos, né? Todo mundo já teve aqui e sabe muito bem que 13 anos é uma fase de transição entre a adolescência e já a juventude. Então já tem uma noção do mundo, da importância das coisas, o que é certo, o que é errado. Não é, Matheus? A tua visão do meio ambiente e a importância da preservação do Pantanal, pensando que em breve você será um dos responsáveis por dar continuidade ao trabalho, ao legado deixado pelo teu avô, pelo teu pai, pelos teus antepassados. Como é que você vê o futuro do Pantanal? Como eu vejo? Como você vê? Eu vejo que ele pode ser melhorado ainda mais, ser mais preservado ainda, e eu pretendo dar continuidade também. Bacana, viu? Bacana. Isso é importante. A criança, o adolescente está envolvido nesses compromissos, porque isso é um comprometimento, né, de todos. E a gente percebe que é necessário trabalhar a base primeiro. Porque tem um ditado lá na minha terra, Valdir, fala o seguinte: cachorro velho não aprende truque novo, né? Já ouviu esse ditado? Então, e é importante trabalhar com quem é jovem, com a cabeça nova, e, portanto, é importante que as entidades, os órgãos e as pessoas mais velhas incitem os adolescentes e as crianças a preservarem, não é, Marcelo? Sem dúvida nenhuma. Essa iniciativa e essa predisposição vem, como você falou, né, Éder? Vem do meu avô. Meu avô foi um dos fundadores dessa sociedade, Sociedade de Defesa do Pantanal, Orlando Rondon. Orlando Rondon. Isso. É vivo? Não mais. Não mais. Não está entre nós. Meu pai também foi um dos presidentes, Nilson de Barros, foi secretário aqui do Meio Ambiente do Estado, atua até hoje nessa área. E eu, seguindo esse caminho também, seguindo essa trilha, a gente, dentro das nossas disponibilidades de tempo, né, está sempre tentando colaborar com essa parte. E o Matheus, sem dúvida nenhuma, vai trilhar esse caminho também. Não, mas ele está mais à frente. Você viu o que ele disse, né? Precisa preservar ainda mais. Tem ações ainda a serem feitas. Ou seja, a visão dele já é maior do que aqueles que já fizeram até agora, né? O que você vê que precisa melhorar, Matheus? O que pode ser feito para melhorar? A proibição da caça. Mas já é proibido, né? Já é proibido a caça. Já é proibido, mas uma fiscalização maior, talvez, né? Não é isso? E o desmatamento. Desmatamento. Mas o desmatamento também a gente tem um controle pelos órgãos ambientais e só desmata aquilo que realmente é necessário. Mas talvez um controle maior, né? Na verdade, o que ele deve estar falando é daquilo que é ilegal, não é, Marcelo? Sim, sem dúvida nenhuma. Do que é legal, tudo bem, mas do que é ilegal, talvez a fiscalização deveria ser maior. Sem dúvida nenhuma. O Pantanal, além de ter essas notícias excelentes, né, como você acabou de colocar, dessa cobertura vegetal, ser um dos biomas mais preservados do país, né, ter toda essa história de sustentabilidade, ele tem problemas sérios também que devem ser tratados, né, problemas ambientais. A questão do Rio Taquari, né? Nós tivemos agora a presença do nosso ministro do Meio Ambiente para tratar especificamente disso aqui no estado, né? O Rio Taquari é um problema sério na região, oriundo de fatores tanto da planície como do Planalto, e que trouxe prejuízos ambientais, né, sociais, porque o rio se extravasou. Vale lembrar que houve interferência do homem, né, nesse assoreamento do rio. Sim, houve um assoreamento do rio, o rio extravasou da sua calha natural, original, e inundou campos de forma permanente, né? Ou seja, o ciclo da cheia do Pantanal e da seca, onde a água vai e retorna, deixando a matéria orgânica, adubando os solos, não mais ocorreu nessa região. Nós temos aproximadamente 1,5 milhão de hectares hoje submersos no Pantanal, né? Então, nós temos comunidades, famílias inteiras que perderam tudo que tinham nessa região. E justamente por uma ingerência, talvez, aí eu coloco uma incapacidade dos nossos representantes e aí das entidades e política também, de tratar isso como uma questão técnica, né? A gente trata muito hoje o meio ambiente como uma questão mais passional, uma questão mais ideológica,
temos que preservar a qualquer custo. E hoje o nosso entendimento, né, e o recado que nós passamos é que a sustentabilidade ela é um equilíbrio, né, entre o processo do desenvolvimento econômico da região, que deve existir, né, a questão do desenvolvimento social e, claro, a manutenção e preservação do meio ambiente. Talvez um projeto de manejo nas áreas vizinhas ao rio, na hora do plantio, formação de pastos e outras culturas, como curvas de níveis, um trabalho agronômico, talvez teria evitado a situação do Taquari? O que nós vivemos hoje, com o cenário do rio Taquari, ele é consequência de anos e anos de práticas, as práticas hoje conservacionistas do solo, de curva de nível, plantio direto, terraços, entre outras, né? Não existiam há 30 anos atrás, há 20 anos atrás. Né? Nós tínhamos, ao contrário, políticas que incentivavam justamente a abertura de novas áreas para colonização, para essa questão de fronteira agrícola. Mas eu acho que a gente não tem que atacar justamente somente as consequências, né? As causas a gente já consegue estabelecer quais são. E isso é um estudo técnico, né? Acho que não cabe nem a mim aqui, eu acho que também nem a nós aqui, dar qual que seria a tratativa ou o direcionamento para esse problema. A gente acha que teria que tratar isso de uma forma técnica, né? Sem paixões, para que a gente possa, de fato, minimizar esse prejuízo que nós já tivemos na nossa região. É o que eu sempre digo, né? É uma questão de maturidade. Maturidade é o seguinte, eu assumo que existe um problema, que houve um erro e corrijo. Pronto, isso é maturidade. E todo mundo trabalha nesse sentido. Isso é maturidade. O que falta muitas vezes, eu acho, no nosso país, é maturidade para a gente assumir erros e corrigi-los. Nós vamos agora para o intervalo comercial. Depois do intervalo, continuo aqui nesse bate-papo com o Fernando Garay, meu amigo, nosso colunista aqui de meio ambiente. Por sinal, já está sentindo falta do Fernando, viu? Já havia dias que a gente não sentava para bater um papo aqui no CBN Agro. Marcelo Rondon, muito obrigado mais uma vez, tá, pela sua entrevista. Fico muito feliz. Matheus também, que vem acompanhando aqui o Marcelo Rondon, presidente da SODEPAN, Sociedade de Defesa do Pantanal. E a gente vai continuar já o nosso bate-papo. São 8 horas mais 23 minutos, 22, voltamos em instantes. Muito bem, de volta com o CBN Agro, 8 horas mais 25 minutos, no último dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. O Brasil é um dos países onde o mundo todo, né? Para onde o mundo todo olha. Nós temos 2 biomas muito importantes aqui. 2 não, temos mais, né? Eu vou penalizar outros. Mas nós temos a Amazônia, que talvez é o ambiente mais conhecido mundialmente no Brasil, na América do Sul. Temos o Pantanal, temos o Cerrado, Caatinga, são biomas que formam o nosso Brasil. Mas, mundialmente, acho que a Amazônia é o bioma mais representativo, né, Fernando? Sim, com certeza. Tá certo. Bom, mas o Pantanal também. O Pantanal é uma região que chama muito a atenção do mundo. Bom, nós falávamos agora há pouco do Taquari, do rio Taquari, e eu já vi muitas campanhas, na verdade, desde que eu cheguei aqui no estado, em 1912, nada, né? Em 2013, em 2003, quando cheguei aqui no estado, já havia uma campanha muito grande, né? Para salvar o Taquari agoniza, e parece que perpetua até agora. Eu conheci também uma outra situação logo que eu cheguei, foi a situação do Guariroba aqui, que nós já trouxemos esse assunto, né, Fernando? Os produtores ali são um grande exemplo de que é possível recuperar quando há um trabalho, quando há um entendimento, quando há uma aceitação de que tem um erro e tem que ser corrigido. E você poderia falar rapidamente aqui do Guariroba, que é um projeto onde você atua diretamente, do Córrego do Guariroba, e voltar nesse tema do Taquari, para que a gente possa, como disse o Marcelo, não é achar uma solução, não é acusar ninguém, mas a gente pensar junto o que pode ser feito. Fernando. Vamos lá, Éder. Na realidade, aqui no Guariroba, né, o Córrego Guariroba hoje ele é responsável aí por em torno de 36% da captação de água da capital. E lá, a partir aí dos anos 2000, né, começou um processo aí muito grande de degradação mesmo, das APPs, assoreamento. Você tem ali alguns solos muito arenosos, então solos que possuem uma grande susceptibilidade à erosão. A exemplo do Taquari, né? A exemplo do Taquari também. E o que acontece? Basicamente, houve uma união em 2010, tanto dos órgãos públicos, da Agência Nacional de Águas, de universidades, WWF. Enfim, o próprio WWF, através do Banco do Brasil, né, e da Fundação Banco do Brasil, para instituir um programa que se chama Programa Manancial Vivo. Esse é um programa que visa o quê? Basicamente, ele atua em alguns aspectos, como conservação do solo, proteção aí das APPs, né, cercamento e proteção das APPs, e a manutenção de fragmentos florestais.
Então, basicamente, se o produtor rural ele fizer essas 3 ações, ele recebe um valor por hectare, que é denominado aí o pagamento por serviços ambientais. Porque entende que o produtor está ali prestando um serviço ambiental para a comunidade campograndense, produzindo água em quantidade e qualidade. É claro que esse histórico, né, essa situação do Guariroba, proporcionalmente, é muito menor que o rio Taquari, né? A extensão do Taquari é muito maior. Mas é um exemplo, mesmo que pequeno, em termos de tamanho e extensão do córrego, mas não deixa de ser importante, porque a água que nós bebemos, boa parte da água, vem do córrego Guariroba aqui para a capital Campo Grande. Por isso, a importância da preservação e da conservação. Mas o Taquari também é tão importante para o nosso bioma, para os nossos sistemas, né? Talvez um projeto nesses moldes seria viável para o Taquari, só que numa escala maior, né? Sim, hoje, Éder, na realidade nós já existem vários projetos de pagamento por serviços ambientais a nível Brasil. Obviamente que a bacia do Rio Taquari ela é gigantesca, né? Ela drena aí praticamente todo o Pantanal. Seria possível sim, mas necessitaria do quê? Primeiramente de recursos, né? Recursos, porque estamos falando aí de pagamentos por serviços ambientais e principalmente aí de um grande processo de educacional, uma grande união, tanto de produtores, de órgãos públicos, Ministério Público. Isso seria possível sim. Hoje, para você ter uma ideia, existem em torno de 50 projetos, 50 bacias no Brasil que têm o projeto de pagamento por serviços ambientais. Maravilha. Bom, o Taquari. Vamos voltar no Taquari para a gente finalizar aqui o assunto do rio e para a gente até seguir com outras informações sobre a questão conservacionista e preservacionista no Mato Grosso do Sul e no Brasil. Em especial Pantanal, que é o nosso grande xodó aqui do estado, né? Essas regiões. 2 minutinhos para a gente, repórter CBN, dá tempo da gente conversar um pouquinho mais do rio Taquari. Tá certo? Marcelo, o que está sendo feito lá no Taquari, na prática, efetivamente, para poder reverter a situação? Hoje, na prática, no Rio Taquari, nós não temos ação alguma. O que tem é justamente iniciativas políticas, né? Esse novo governo, eu acho que ele tem uma abordagem mais técnica, né? Talvez um pouco menos populista, né? E como eu falei, a gente tem que tratar essa questão ambiental de uma forma bem objetiva. Menos ideológica. Menos ideológica e, efetivamente, que em alguns momentos, algumas decisões não vão agradar a todos, né? Mas é importante que a gente trate isso com uma visão de médio a longo prazo, né? Então, o nosso ministro prometeu, né? Agora, 100 milhões, parece que para o Estado. E a nossa expectativa é que boa parte desse recurso desça a serra e seja implementado dentro do Pantanal. Você tocou no assunto, Fernando, que eu acho que é talvez uma das grandes soluções para a nossa questão, né? O pagamento de serviço ambiental, ele é, sem dúvida nenhuma, uma saída extremamente benéfica para todos os pontos, para todos os lados, né? Efetivamente que isso requer recurso, isso requer padronização, regulamentação, né? Mas é, sem dúvida nenhuma, uma das saídas para que a gente possa e consiga reverter essa situação no nosso estado. Enquanto uma árvore vale mais no chão do que em pé, nós vamos ter esse embate, né? E por que ela vale mais no chão? Porque aquela família quer produzir, porque aquela região quer se desenvolver economicamente, né? Então nós temos todas essas questões a serem tratadas. Legal. Bom, a gente vai agora para o repórter CBN e voltamos já já com os nossos entrevistados falando sobre meio ambiente. 8h34, confesso que o tema, né, meio ambiente, não é um tema muito fácil de ser debatido, de ser discutido, não. Aqui no intervalo, conversando com o Fernando Garaio e também com o Marcelo Rondon sobre o tema, sobre o assunto, ele é muito controverso, né? E exige um cuidado, uma parcimônia muito grande para falar sobre o assunto, até mesmo para tomar as decisões. Porque o Pantanal, por exemplo, a gente estava falando sobre a necessidade de produzir e preservar, né? Qual a relação entre preservação e produção? Qual o modelo ideal de preservação que nós queremos no Brasil? Ou que modelo é o ideal? Mas a gente tem que considerar, primeiro, há um crescente aumento da população mundial. Ontem, inclusive, eu já sabia dos dados, mas ontem recebi um e-mail falando sobre o crescimento populacional nos próximos anos. 50 milhões de pessoas a mais no mundo. O mundo vai ter que produzir 70% mais alimento para suprir a demanda por comida. Ou seja, como a gente pode, ou como deve ser essa relação de produção e preservação, na visão de vocês? Bom, Éder, eu verifico assim, até pegando um gancho nesse ponto em questão de aumento, né, da produção de alimentos,
Muita gente critica, né, até de forma ideológica, toda a questão da biotecnologia, do melhoramento genético de sementes, mas eu diria que, em termos de preservação ambiental, da relação entre o agronegócio e preservação ambiental, a biotecnologia é uma das tecnologias que mais vem auxiliando aí para a melhoria ambiental. Por quê? Foi através dela que, por exemplo, o Brasil, a produção brasileira de grãos, de 1976 até 2010, ela cresceu 235%. Enquanto a área aumentou apenas em 32%. Então, sem, por exemplo, a biotecnologia, a gente precisaria o quê? De áreas, ou seja, precisaria desmatar mais áreas para realmente produzir. Então, eu verifico que a soma dessas novas tecnologias do agro é que vai possibilitar realmente o aumento da produção, né? E o Brasil é a história viva disso. Com certeza, o Brasil é sim uma história viva de que a gente tem conseguido preservar. E vou voltar para o Pantanal, né? O pantaneiro, a situação do Pantanal, eu não sei se a situação ali de possibilidade de uso do solo é igual outras lá da Amazônia, por exemplo. É 70, lá é 80-20, né? 80-20. 20% de aproveitamento da área e 80% Exatamente. de preservação. Aqui Reserva no estado, legal. reserva legal. Aqui no estado é o contrário, no estado, né? 80% de produção e 20% de preservação. No Pantanal é diferente, não? No Pantanal nós temos, a partir desse novo Código Florestal, né, é uma área de uso restrito, então nós temos uma regulamentação específica. Então, de acordo com o tipo de vegetação que você tem um percentual possível de ser antropizado, né? Em torno de 60% hoje da área do Pantanal você poderia estar trabalhando. É importante considerar, e eu acho que o Fernando novamente tocou num ponto importante aqui, que é essa questão do aumento da produtividade, né? Um aumento vertical ao invés de horizontal. E em alguns pontos, né, teve um trabalho muito interessante esse ano, foi desenvolvido por pesquisadores da Embrapa, e aqui eu cito o Urbano de Abreu e o professor Erics Nogueira, onde eles questionaram qual que seria a emissão do carbono em áreas no Pantanal alagadas e sem a presença do gado e com a presença do gado. E eles chegaram à conclusão de que em áreas inundáveis, né, a própria decomposição da matéria orgânica, pelo aquele capim, pela aquela gramínea que cresce na chegada das águas, se decompõe, ela libera mais carbono na atmosfera do que aquelas áreas onde você tem a presença do gado. Ou seja, o gado vem, corta aquela gramínea, quando as águas vêm, tem um material orgânico em menor quantidade para ser decomposto e acaba que ele capta mais carbono na propriedade. E o próprio metano, que todo mundo fala aí que o bovino libera, ele não é compatível com essa captura do gás carbono. Ou seja, você tem uma situação de carbono neutro nessas áreas onde você tem a pecuária tradicional na região do Pantanal. Ou seja, se nós formos falar de preservação, de questão de efeito do liberação do gás de estufa, gás carbônico, CO2, nós poderíamos, tem esse exemplo, um estudo científico já colocado, onde você tem uma atividade econômica, você tem uma situação de carbono zero. Onde você não tem, onde você retira esses animais e vamos colocar, seria uma área preservada, onde o homem não poderia ocupar, você acaba tendo uma emissão positiva desse gás. Então, justamente, eu acho que esse é o perfil que nós temos que trabalhar, com caráter técnico, né, vendo qual que é a melhor possibilidade. Em muitos casos, a solução sustentável e a solução para a preservação daquela região é uma atividade econômica que seja rentável, que seja viável para que aquela comunidade tradicional que conhece empiricamente as limitações da região se estabeleça, né, que as suas futuras gerações aprendam e se mantenham naquele local, né? Talvez essa seja uma das possibilidades também de você manter aquela preservação e manter aquele equilíbrio, que em muitos locais é tão delicado, certo? A exemplo do nosso Pantanal. Com certeza. Bom, a gente está aí há 5 minutos para encerrar o programa. A gente vai continuar no tema, claro, com certeza, falando sobre o meio ambiente, o Dia Mundial do Meio Ambiente, que foi no dia 5 de junho. Falando ainda sobre o Pantanal, porque quando nós falamos aqui, embora o programa seja CBN Agro, a impressão que dá é que nós falamos para o produtor rural. Não, nós falamos para todo mundo, porque isso compete a todo mundo, ou interessa a todo mundo. Quando nós falamos em setor rural, interessa ao setor urbano, né, diretamente, porque, como diz a música, né, Valdir? Obrigado ao homem do campo pela carne, o arroz, o feijão, pelo pão, porque o homem do campo tem uma ligação direta, o campo tem uma ligação direta com a cidade. E é isso que a gente busca fazer no CBN Agro, é trazer o campo para dentro da cidade. Então, nós falamos também para as pessoas urbanas. E o que eu quero justamente discutir agora é para que as pessoas do meio urbano entendam efetivamente que não fiquem comprando ideologias que são colocadas nas redes sociais, em mídias que são contrárias,
ou pessoas que não entendem efetivamente do assunto. Bom, então vou com vocês agora. O Pantanal, o nosso Pantanal, ele é realmente preservado? Não tenho a menor dificuldade em responder que sim, né? O que meu filho hoje vai ver, nós vamos sair daqui, nós vamos para o Pantanal, para uma fazenda, é o que eu vi quando eu tinha a idade dele. É o que eu escutei do meu pai que via quando tinha a nossa idade. Não mudou nada de lá. Não mudou nada. Só melhorou. Melhorou. E quando você fala em substituição de pastagem, nessas tecnologias que são colocadas dentro do Pantanal, isso você gera uma abundância maior de alimentos para a própria fauna da região. Fauna. Então você tem, às vezes, até um crescimento de espécies, né? Um melhor desenvolvimento de algumas espécies. Você não tem a menor dúvida que o Pantanal hoje tem alguns riscos, né? Deve ser cuidado, mas que na sua preservação, na sua totalidade, fauna, flora e espécies, ele está de forma íntegra. Se me permite, eu já tive a oportunidade de passar uma semana no Pantanal fazendo reportagens, né? Fazenda Âncora, né? no Pantanal da Inhacolândia. E ali eu pude observar uns detalhes que me chamaram a atenção. Por exemplo, os animais silvestres, eles aproveitavam, inclusive, dos coxos dos bovinos para o sal. Né? Eu vi lá cervos, os javalis, não, os porcos do mato lá. Java Porcos. Lá nós temos o cateto, o porco monteiro, né, o catitu, e temos o porco monteiro, que é uma espécie exótica. Né? Exótica, mas ativo é o cateto e o catitu, queixada, e o queixada. Né? E eles vinham no coxo dos bovinos, aproveitaram a ração, o sal, né? O que ajudava muito. Da mesma forma os cervos também, aproveitando as pastagens. Sim, é o que acontece, né? Nós temos hoje no Pantanal uma explosão da nossa fauna, né? E da nossa flora também. Então, justamente por esse equilíbrio e por essa sustentabilidade. Eu acho que o pantaneiro ele trata de sustentabilidade muito antes dessa palavra ser usada como é hoje, né? E não de uma forma objetiva para que isso fosse apresentado, não, como uma forma de preservar aquele ambiente porque ele tinha certeza Mas de que voluntário, seus filhos... né? É voluntário. É voluntário. É totalmente o pantaneiro voluntário. faz isso porque ele quer fazer, porque ele gosta de fazer e ele sabe que tem que preservar o ambiente dele, onde ele vive. Exatamente. E isso é uma característica da cultura da região, né? Então, aquelas mesmas pessoas que falam que quem limitou a atuação do homem pantaneiro no Pantanal foi o ambiente, eles questionam como quando novos produtores de fora, né, paulistas ou empresários chegam no Pantanal. Opa, se pessoas de fora vão chegar e o limitante é o ambiente, eles não deveriam se preocupar com isso, né? Porque existe uma barreira natural ali, mas na verdade não é a barreira natural que se estabelece ao homem, é sim a consciência do homem pantaneiro que foi ali e que há 270 anos está nessa região. Uma ocupação mais antiga, nós temos no Pantanal hoje uma ocupação mais antiga do que daqui no Planalto. E temos essa área mais preservada, ou seja, o homem ele conseguiu, sem dúvida nenhuma, desenvolver uma tecnologia. Quantos anos de ocupação você falou? Mais de 270 anos de ocupação. Mais de 270 anos de ocupação no Pantanal do Mato Grosso do Sul e preservando nesse tempo todo. Bom, para finalizar, faltam 2 minutos. A gente só vai reforçar aqui, para quem nos ouve nesse momento, em especial quem é do centro urbano e que tem uma informação talvez errônea sobre preservação e conservação no Brasil. Primeiro, Pantanal. Segundo a WWF, um dos maiores órgãos de defesa do meio ambiente no mundo, diz que o Pantanal é o bioma mais preservado do país. Excelente notícia. E segundo, a ONU, a NASA também confirma que o Brasil preserva 67% da sua mata nativa. É isso, Fernando Garay? Me ajuda aí. É isso mesmo, isso mesmo. Considerando todos os biomas, né, todas as áreas protegidas, considerando as APPs, as reservas legais, 67% do território brasileiro ele é composto de vegetação nativa. Maravilha, muito obrigado, Fernando Garay, mais uma vez, sempre nosso convidado para falar desse assunto, desse tema e outros assuntos florestais, por exemplo. Fernando é sempre meu consultor para esses temas, viu? Tá obrigado, Fernando Garay. Obrigado, Fernando. Obrigado, Éder, obrigado a todos. Obrigado, Marcelo Rondon. Muito obrigado, Marcelo Rondon, presidente da SODEPAN, Sociedade em Defesa do Pantanal. Foi muito bom ter recebido você aqui hoje para um tema muito importante, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço o espaço, o convite. Eu gostaria de deixar o telefone da associação para quem tiver também qualquer dúvida, quiser entrar em contato com a gente. Pode entrar através do contato 679-9971-9220. Vamos falar de novo? Vamos lá devagar, pode falar. 679-9971-9220 ou pelo e-mail pantanalsodepan@gmail.com. A gente fica à disposição para esclarecimento de dúvida e para demonstrar um pouco mais do nosso trabalho. Matheus Rondon, tamo junto, toca aqui, viu? Continua então nesse projeto aí do seu bisavô, avô, pai, e você vai dar continuidade, você e seus filhos, tá bom? Fala ali, dá um tchau pro pessoal aí. Obrigado, viu? Valeu.
O Paulo Cruz já está aqui. Paulo Cruz, você estava acompanhando ali, né? Fala no microfone ali, Paulo Cruz. Pede uma licença aí para o Matheus. Isso. Estava acompanhando, sim, né? E a gente vendo aí a importância, né, dessa preservação. Eu trato de automóvel, né? Mas o automóvel também está muito... A indústria, né, produtiva do automóvel, essa cadeia que faz automóvel, o pessoal fala muito, né? Que polui tudo, a preocupação com a água, com o tratamento residual. Então a gente vê cada vez mais a indústria tem que estar conectada com a produção para a gente tentar deixar o nosso mundo para essa geração que está aqui, ó. Né? Para essa gurizada aí tentar manter o nosso planeta como ele tem que andar, né? Você está com um pequenininho lá, né? Oi? Você está com um caçulinha lá na sua casa. É, de 1,94 m, Deus Não, Deus. aquele outro, aquele pequenininho, aquele... Não tem um menorzinho lá? Não, nada, meus filhos é tudo grande. Ah, Você que tem um filho pequenininho que é apaixonado por Fusca, né? com certeza, é o Lorenzo. Você vai falar do que hoje, Paulo Cruz? Cara, hoje tem um assunto que tá bastante variado, tem lançamento Jetta GLI, né? O apimentado Jetta que está chegando, tem o sobe e desce do mercado, tem as polêmicas do Bolsonaro, né? Que está aí tentando meter a mão no trânsito de alguma forma, a gente vai dar uma analisada, né? O que isso influencia diretamente na nossa vida, né? Mudando pontuação de multa, renovação de CNH, um monte de assuntos aí. Alguns bons e outros bem polêmicos, né? O negócio é ouvir o programa, então, que começa agora, né? O CBN Motors com... Não é? Eu e o Leandro Gameiro, que também ali, Paulo Cruz e Leandro Gameiro, vamos acelerar forte hoje, hein? Legal, então. Um abraço pra vocês. CBN Agro fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. Semana que vem tem mais. Tchau. CBN Agro, com Éder Campos.